Olá, boa noite. Chegando aqui para hoje para um webinário meio diferente, né? Um bate-papo de coach, de carreira de coach, e falar como a gente pode realmente aí ter a nossa agenda cheia, a promessa da agenda tão cheia. Legal, pessoal, que está entrando aqui na sala, já vamos deixando o nome de vocês. Boa noite, Leonardo. E já vão me avisando aí se o áudio está legal, se o vídeo está legal. A gente tem um espaço de tempo aí entre o vídeo que eu falo aqui e o que vocês recebem aí, é pequeno, mas a gente vai se comunicando assim mesmo, é assim que funciona a plataforma. Legal, Alexandre, boa noite, Rafa, Denise, Edileuza, legal, pessoal. Vai colocando também de onde vocês são, de onde vocês não são. Eu já vou chamar a nossa convidada. Legal, hoje a gente teve bastante gente aí que se inscreveu, isso é muito legal, isso é muito legal. E eu já vou começar aqui fazendo a minha pesquisinha, que eu sempre faço. Sim, vamos ver como é que dá essa competição hoje aqui do sim e do não, se você já é coach. Da última vez foram 70% coaches. Vamos lá, valendo aí, se você já é coach, sim ou não. Isso é importante para a gente ter uma ideia. Legal, boa noite, pessoal. São Leopoldo, Poliana, Sampaio, Poliana, minha parente, deve ser minha parente, aí, Poliana Sampaio, São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Áudio ok, obrigado, Poliana. Marcelo, Rio de Janeiro, tá aqui pertinho de mim. Catuso, é isso mesmo? São Paulo, áudio funcionando bem. Está em curso no IBC, legal, Catuso está em boas mãos. Marta de Niterói, Eliane do ABC, tem gente de tudo quanto é lugar, amo isso, adoro fazer binário por causa disso. A gente consegue reunir uma turma de vários lugares. Isso é muito bom. Vamos ver como é que está nosso... legal, a gente tem 55% de pessoas aqui, por enquanto, que estão aqui, que são coaches, e 45% não. Vamos ver se muda isso, que o pessoal está entrando aqui. Sempre dou alguns minutos aqui. Responde enquanto eu não chamo a nossa convidada, que ela está doida para entrar para falar, e eu já vou apresentar ela. Eu gostaria que vocês me respondessem o seguinte: o que vocês estão esperando desse bate-papo que eu vou ter com a Tatiane? O que vocês estão esperando ou aprender, ou conhecer? Escreve para mim aqui, só para eu ter uma ideia. Ser coach para vocês, legal. André. Marta colocou conhecer as estratégias usadas para atrair clientes, legal. Justamente isso para conhecer a história de sucesso dela, legal. Ah, pode chamar de Victor Katsu, pode chamar de Victor, legal. Acompanha a Tatiane, ela é sensacional, quero saber da trajetória dela, legal. Espero aprender um pouco mais sobre a venda, sair dos pro bônus, além do papo de elevador. Ótimo. Conhecer mais uma experiência. Legal. Então, eu só vou fazer aqui minha última pesquisa. Então, a gente já mudou aqui, tem já 56% que é coach, 44% não é coach. Aí a minha próxima pergunta é o seguinte, que eu vou fazer minha próxima pesquisa. Deseja ser coach. Para esses que falaram, obviamente, que não são coaches ainda. Então, aqui a pergunta é a seguinte: quem desses que responderam que não são coaches, que estão aqui na sala que não são coaches, eu quero saber se vocês querem ser coach ou não. Então, aqui eu vou colocar aqui mais uma pesquisinha. Legal, uma grande querendo ser coach. Legal. E é muito importante vocês estarem aqui nesse webinário e também participarem da jornada, a quarta jornada coach de carreira, porque é uma forma de vocês tomarem uma decisão, se vocês querem ser coach, especificamente até coach de carreira, tomarem uma decisão se realmente o coach de carreira é para vocês.
Mas, legal, show de bola. Mas vamos fazer o seguinte, eu quero apresentar a Tati, na verdade, ela vai se apresentar. A Tati é uma aluna do nosso instituto, a Tati é formada pelo Instituto Maurício Sampaio, ela é uma coach de carreira, e o que é legal da Tati, né, ela mora em Resende, aqui no Rio de Janeiro, num município considerado pequeno, perto de outras grandes metrópoles, e ela consegue aí ter a agenda lotada, ela consegue fazer um trabalho maravilhoso. Eu falei, Tati, eu preciso que você venha comigo nesse webinário, nesse bate-papo, para as pessoas entenderem como é que a gente pode fazer isso fora de São Paulo, fora das grandes metrópoles, fora do Rio de Janeiro, fora de Curitiba, fora de Porto Alegre, fora de Salvador. Como é que a gente pode fazer isso em outros municípios? Como é que a gente pode fazer a coisa acontecer? Então, eu vou dar um toquezinho aqui para ela já se conectar, para a Tati já se conectar. Ela entrando aqui, a gente já vai começar o papo. Eu quero que ela, né, vou fazer algumas perguntas, eu quero que ela explique aí como que foi a trajetória delas. E assim, pessoal, caneta e papel na mão para anotar tudo, porque eu não repriso o webinário. As pessoas que participam do webinário constantemente sabem que eu não repriso o webinário, né? Eu acho que é uma consideração para quem está aqui. Eu sei que teve gente que teve problema, mas tem gente que não vê, porque, tá ali, depois reprisa. Então, eu não repriso o webinário. Então, anotem tudo, porque muita gente pergunta, vai ser reprisado? Então, eu já falo, não vai ser reprisado. Tá legal? Eu gosto que as pessoas venham, participem, anotem, porque são informações muito importantes. Então, eu estou aguardando aqui a Tati entrar. Tati, minha coach querida. Que legal, Michele. Andréia, morei em Resende 8 anos. Legal. Estou em informação. Deixa eu ver como é que foi a pesquisa aqui. Quase 89% quer ser coach. Legal. Muito bom isso. E eu acho que esse bate-papo, tenho certeza, esse bate-papo de hoje aí vai ajudar vocês bastante. A Tati está chegando aqui, que eu já vi a fotinho dela. Oi, Tati. Olá, tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Então tá bom, estamos te ouvindo, estamos te vendo. Tá todo mundo aí na sala ouvindo a Tati, vendo a Tati? Você já tá famosa, viu, Tati? Ah, é? Tati, minha coach querida. Fernanda. Michele, minha cliente aqui, ó. Beijo, Michele, Fernanda. Então, Tati, minha mentora é top, olha aí. Meus queridos, tô entrando. Que legal, que bom, hein, Tati? Fico feliz de ver aí que já tem um fã-clube, hein, Tati? É a minha irmã ali, ó, Gisele. Que legal, que legal. Tati, eu estava te apresentando aqui para a turma, né, contando bem breve mesmo, perto de tudo que você pode falar, bem breve aqui um pouquinho da Tati, por que eu te chamei aqui, né? Porque um dos motivos, Tati, que muitas pessoas mandam e-mail para mim, eu acabo me encontrando por aí na rua, ou nos eventos que eu vou, e falam assim, Maurício, sabe o que acontece? Eu moro numa cidadezinha pequenininha, e eu acho que não vai dar certo, sabe? Como é que eu vou vender lá na minha cidade? As pessoas têm impressão, na maioria das vezes, que você ser um bom profissional, você tem que estar em São Paulo, você tem que estar no Rio de Janeiro, você tem que estar em Curitiba, em grandes metrópoles, né, nas maiores, tem que estar em Brasília. Se estiver fora disso, é mais difícil, né? E a sua história prova que não, né? Que não é que você está numa cidade aí de Resende, não é isso? Isso, Resende, aqui na região. Praticamente a gente tem hoje Resende 120 mil habitantes, pelo que eu vi de Resende. Quer dizer, ela é um município de médio para pequeno, né? Considerado com as grandes metrópoles, e você faz um trabalho maravilhoso, você tem sua agenda cheia, tem fila de espera, né? Está aí despontando nas mídias aí da comunidade da tua região e de outras regiões. Então, o que eu queria começar aqui te perguntando, Tati, você falar um pouquinho da sua história, né? Quem é a Tatiane Tosetti? E assim, um pouquinho como que você chegou no coach também? Então, conta um pouquinho da tua história para a turma aí. Primeiro, agradecer, Maurício, por essa oportunidade, pelo convite. É uma honra estar falando com você, o meu professor, meu mentor inspiracional e uma pessoa que admiro muito. Gratidão. Obrigado, gratidão a mim. E a Tati é uma pessoa que veio lá do interior de São Paulo, de uma cidade menor ainda que Resende, 1/3 de Resende, e há 9 anos está aqui na região. Eu trabalhei 15 anos em empresas,
em Tá. indústrias, né? Eu estava no mundo corporativo, na área de recursos humanos, atuando com treinamento e desenvolvimento. E em 2009, eu senti a necessidade de ter o coaching para mim, na minha vida. Eu estava passando por uma crise na minha carreira, e aí lá eu encontrei meu peer coach e eu tive uma transformação, que hoje virou minha chave. Eu falei, nossa, eu preciso levar isso para o mundo. Eu preciso aprender mais disso. E aí eu comecei a idealizar o meu grande sonho de viver de coaching. Mas aí eu continuei na indústria até 2015. Então foram mais de 15 anos, né, em empresa, e há 2 anos eu estou vivendo desse meu sonho. Hoje eu sou empreendedora, coach de carreira, eu sou treinadora, professora universitária e mentora. Que legal, né? É o que eu canso de falar para as pessoas. Irmã, filha, amiga. A gente começa fazendo coach, mas na verdade a gente acaba depois também acrescentando coisas no coach, né? O coach não é só para fazer o coach 1-a-1, a gente usa coach para treinamento, a gente usa coach para várias situações. Então você ficou um bom tempo com 2 profissões, né? Quando você começou o coach, é isso? Você ficou, você trabalhava numa empresa e você também começou a atender em paralelo. Internamente na empresa. Eu tive a grande oportunidade das 2 últimas empresas que eu trabalhei de usar o coaching de forma direta e indireta. Tá. Então, eu fiz os meus pro bonos dentro da empresa mesmo, e lá eu atendia estagiários, trainees, líderes. Para a empresa, né? Porque algumas pessoas já me perguntaram, eu já dei essa orientação para algumas pessoas, as pessoas falam, mas como é que eu falo com o meu chefe? Como é que ela vai permitir que eu faça coaching, né? Como eu disse, eu acho que foi assim, uma grande, não posso falar sorte, mas foi. Eu tive no meu caminho pessoas que também apoiaram esse processo. Então, eu cheguei e apresentei um projeto e falei, olha, eu acredito que o coaching pode colaborar, eu queria uma oportunidade. Então, eu ofereci, né? Então, você vendeu o coaching para o teu líder? Para o meu gerente, eu vendi o coaching para o meu gerente e falei, vamos então fazer um teste, deu certo. Aí você começou a ter a resposta positiva dos seus coaches, né? Positiva, isso. E eu fui business partner também na última empresa e eu fazia bastante coach com os gerentes e com as equipes. Então eu tive essa oportunidade e no último ano, antes de sair da empresa, eu já comecei a transitar, né? Eu comecei já a planejar essa transição, junto com uma outra amiga, um sonho meu e dela, a gente construiu a Coaching Performance, e eu comecei a atender à noite. Então, de dia eu trabalhava na indústria, e à noite eu comecei a atender algumas pessoas. E até eu chegar um momento em que eu saí da empresa e comecei a viver só de coaching. Então, isso é possível, né? Muitas pessoas me perguntam isso, mas se eu consigo levar, eu costumo falar isso, depende de quanto tempo você vai conseguir levar, né? Você, no teu caso, foi 1 ano, você conseguiu levar um emprego mais o coach, né? Depois você viu que... Você esperou ter um número suficiente de clientes, de coaches, para poder fazer essa transição, ou você teve que dar alguns passos para trás, ou no seu planejamento já tinha uma parte financeira ali reservada? Como é que foi essa transição? Então, Maurício, eu tinha tudo planejado, né, uma gestão financeira e também um número, eu acreditava que se eu tivesse pelo menos 5 clientes pagantes, eu já poderia começar a viver de coaching, mas a empresa que eu trabalhava anunciou que ia fechar a unidade aqui em Resende, então os meus planos foram todos antecipados. E aí o universo contribuiu para que eu antecipasse o projeto. E aí eu saí antes do meu planejamento estar pronto. Botaram literalmente um tubarão na sua banheira, né? Exatamente. Não vai ficar deitadinha aqui sossegada, não. Trata de... Não. E aí né, no meu plano eu ainda ficaria um tempo no mundo corporativo, mas aí o universo, acho que foi até um sinal, contribuiu. E aí, quando eu saí da empresa, eu falei assim, eu vou voltar para o mundo corporativo ou eu vou seguir o meu sonho? E aí eu decidi seguir o meu sonho. Seguir seu sonho de coach. E foi difícil, viu? Eu recebi uns convites de processo seletivo.
Declinei. Porque aí, como justamente, tem isso, né? Tem aquela questão realmente do querer mesmo, né? Porque isso acontece com muitos executivos. Eles saem, mas daqui a pouco eles não querem voltar, mas eles têm muito convite, muita oferta, headhunter ligando, e Sim. empresas ligando, e você tem que ser forte a ponto de falar, não vou, porque eu tenho um sonho que esse é meu e eu quero isso de qualquer jeito, né? Você precisa ter isso muito forte, né? Tá? Precisa ter... Então, alguns aprendizados aqui. Primeiro, a gente precisa ter um planejamento, né? Tá? Precisa ter um planejamento de transição de carreira, até porque se a gente for trabalhar como coach de carreira dos outros, nada mais né, íntegro do que você ter feito bem um plano seu de carreira, de mudança de carreira, né? Depois a gente precisa acreditar e querer muito, né? Acho que esse é um fato, né? Porque mesmo planejando, né, as pessoas perguntam assim, Maurício, por que planejar é importante planejar assim que acontece várias coisas? Porque imagine se você não tivesse planejado nesse momento e a empresa tivesse chegado lá e te dado esse susto. Se você não tem um planejamento, piorou a situação que já estava complicada. Pior, com certeza. Então precisa de ter um planejamento. Eu gosto de ir elucidando esses passos para as pessoas entenderem como é que funciona, né? Toda essa mudança, porque a gente está aqui hoje com uma turma que já é coach, 60%, 55% a 60%, e o 40% não é coach. Desses 40%, quase 90% querem ser coach, né? Provavelmente alguns deles podem estar aqui em transição de carreira passando pelo mesmo momento que você passou, e isso é muito comum, né? Isso eu vejo aqui nos meus lançamentos. A gente está agora fazendo a jornada coach de carreira que precede a abertura da próxima turma, da sexta turma do Master Coach de Carreira. Então, eu vejo muito isso nos comentários, eu leio todos os comentários, respondo todos. Até agora foram 430 e eu respondo os 430. Eu fico sabendo da história das pessoas. Tem muita gente que está nessa, realmente, de querer dar essa mudança e ter essa coragem, né, de mudar. E assim, você fez uma primeira formação básica em coach, né? Você fez uma formação, que eu chamo de básica, assim, uma formação numa escola que te ensinou uma visão geral sobre coach, né? Ou você veio direto para o meu instituto e fez direto o Master Coach? Não, eu fiz uma formação em outra instituição, fiz algumas formações, e aí quando eu estava já no mercado, eu estava sentindo a necessidade de ter algumas ferramentas mais práticas, uma metodologia, e ter alguém que ensinasse ferramentas e me contasse como que era viver de coaching. E aí foi onde eu conheci o Instituto Maurício Sampaio e participei da semana, né? Assisti todos os vídeos e não tive dúvidas de que era exatamente o que eu estava precisando naquele momento. E desde quando eu fiz a formação até hoje, eu uso praticamente todas as ferramentas. Ele fica aberto lá o tempo todo, né? E aí eu tenho uma boa notícia para dar para você, olha, não conta para ninguém. Não conta. Todas as ferramentas, vocês vão receber uma versão nova do Master Coach de Carreira. Quem é novo aluno agora já vai entrar na versão nova. Quem não vai receber a versão nova, porque todas as ferramentas de todos os cursos, elas estão... Eu mandei refazer todas as ferramentas, eles vão receber ela bonitinha, vocês podem imprimir, podem já ir utilizando. Elas estão prontas para imprimir e utilizar com o coach. Ninguém precisa montar nada, está tudo pronto. É só pôr numa pasta e toda a parte do coach vocacional também foi reformulada. Eu regravei todas as aulas do coach vocacional, fiz uma atualização de informações. Então você vai receber e quem já está entrando vai receber. Mas me fala o seguinte, então você fez esse processo de transição, durou um ano, né? Durou um ano para você sair da empresa. Desde que a Roberta trabalhava comigo nessa última empresa, e hoje a Roberta está um pouquinho afastada dos negócios por problema pessoal, mas em breve ela deve voltar. Mas ela está aqui hoje que eu estou vendo. Ela está por aí, com certeza. A gente tem sonhos parecidos, passamos por momentos difíceis parecidos. Teve um período que eu falo que a gente tem algumas coisas que acontecem na nossa vida, né, Maurício? E eu e a Roberta, eu passei por um processo muito difícil quando eu comecei a atuar como coach, que foi o falecimento da minha mãe. Eu fiquei 4 meses cuidando dela lá no interior de São Paulo e realmente parei. E ela sempre me deu muita força para continuar. Eu lembro que ela falava assim, vai trabalhar, você precisa trabalhar. E aí eu me afastei, e agora foi o momento da Roberta. Ela está num processo também com a mãezinha dela, está um pouquinho doente, ela se afastou, mas em breve ela volta. Todo mundo, em algum momento, né, tem uma pedra grande para superar, para atravessar. Sim. E
E aí eu falo que financeiramente também, né, a gente, isso também vem a pesar muito, e eu poderia ter voltado para o mundo corporativo para resgatar toda a minha verba, né? Aliás, eu ia até te perguntar por isso, porque o dinheiro é uma questão crucial nessa mudança para muitas pessoas, né? E assim, o que me deixa assim muito pensativo, reflexivo, é quando eu vejo muita gente falando assim, caramba, eu fiz a minha formação, mas ainda não estou pagando a minha formação. Eu fiz a minha formação e ainda eu não consegui ganhar dinheiro. E isso me preocupa muito, porque às vezes pode ser várias coisas, né? A gente tem várias variantes, né? Desde ter um bom planejamento numa transição, desde você acreditar que o teu negócio vai dar certo, desde o posicionamento que você faz para o mercado para realmente entrar no mercado bem posicionado e tudo mais. Quais desses fatores aí, entre posicionamento, entre tudo que você fez, quais esses fatores assim, foram primordiais na sua mudança? Você fala assim, puxa, olha, se eu não tivesse guardado o dinheiro, eu tinha me ferrado, né? Então, o que me segurou e fez eu me dar bem nessa transição foi que eu logo tive um nicho para atuar. Quais foram alguns fatores aí que você fala assim, para mim foi importante isso na transição? Ter atenção a esses detalhes fizeram total diferença, né? O primeiro fator é saber que eu queria muito isso. Isso foi o meu porquê, né? Porque eu quero isso. Então, fiz eu ficar forte nos momentos mais difíceis e não desistir. Depois, um segundo fator muito importante e que eu aprendi, Maurício, é o seguinte: quando a gente vem para o mercado, a gente, antes de ser coach, tem que ser um empreendedor. Então, eu assumi esse papel, agora eu sou uma empreendedora. Então, eu montei meu home office, eu fui aprender sobre empreendedorismo. Então, o segundo fator foi aprender coisas que eu precisava aprender. Sobre empreendedorismo, marketing digital, redes sociais. Sobre posicionamento, eu nunca tive dúvidas que eu queria atuar com carreira. Eu sempre atuei na área de treinamento e desenvolvimento, plano de sucessão, desenvolvimento de pessoas, performance. Então, isso foi, para mim, foi algo assim que eu já fui a campo, mas eu acredito que quem ainda não tenha é muito importante. Eu acho que é um passo que te dá segurança, saber com quem você vai falar. Como você vai se posicionar? Hoje eu tenho 30 mil fãs no Facebook. Nossa. Então, com quem que eu quero estar falando? Eu quero estar falando com pessoas que querem saber de carreira. Então, isso é importante, né? Você se posicionar. E um terceiro fator muito importante que eu acredito é você manter relacionamento e engajamento com essas pessoas que podem ser os seus potenciais clientes. Você manter esse relacionamento e fazer network, muito network. Quais as redes que você utiliza hoje para você são assim que fazem um diferencial? Olha, hoje eu uso o Facebook, meu meio principal é o Facebook. Estou começando a atuar no Instagram, mas o Facebook eu tenho um canal no YouTube, mais fortemente no Facebook. Facebook então te traz a maioria dos seus clientes. Sim. Legal. Então vamos falar disso um pouco, né? A gente conversou aqui um pouco da história, onde você chegou. Só uma pergunta que eu vi que apareceu aqui, que eu já ia, inclusive, fazer. Quanto tempo demorou para você ter esse retorno sobre o seu investimento em coach? Para você começar a ganhar dinheiro e falar assim, não, agora dá, pelo menos para viver. Talvez não tenha tido todo o retorno de investimento, que às vezes demora 4, 5 anos, né? Sim, o retorno normal de um negócio, de qualquer empreendimento, é de 4 a 5 anos. Sim. Mas... quanto tempo demorou para você começar a ganhar dinheiro e falar assim, não, putz, agora eu estou vivendo daquilo que eu... Sabe, sentir plena, estou vivendo daquilo que eu queria. Foi um marco na minha vida, exatamente 1 ano e meio, Maurício. 1 ano e meio, legal. Faz 6 meses que eu cheguei para o meu marido e falei assim, olha, esse mês eu consegui. Esse mês eu consegui bater minha meta, eu tinha uma meta. É importante então pôr meta. Né? Legal você ter. Eu tenho meta. Aí eu cheguei no meu marido e falei, consegui. Demorou 1 ano e meio, mas eu consegui. Tá, então é importante a gente... Ele vem acompanhando isso há muito tempo e ele sabe o quanto que isso era importante para mim, então a gente celebrou. Pô, que legal. Então, tem meta, celebrar as conquistas. E a gente cansa de falar isso, as pessoas pensam que é mentira. Não, porque aí você aumenta a meta. Você aumenta a meta, tem que ter meta. Eu falo para as pessoas, tem que ter meta. A gente tem que melhorar cada vez mais,
Legal, então a gente estava falando das redes sociais, eu te interrompi para essa pergunta, né? Você está usando bastante o Facebook, hoje é tua rede. Como é que você trabalha, você no Facebook? Você faz anúncio ou você só faz posts? Como é que você chegou nesses 30 mil fãs? Eu uso, em segundo lugar, o LinkedIn, tá? Mas falando propriamente do Facebook, que é o que eu mais uso, eu tenho uma consistência, Maurício, eu tenho uma programação. Então, teve um período em que eu tinha posts diários. Hoje eu tenho uma programação para 3 a 4 posts. Então, de segunda-feira eu coloco uma imagem com frase motivacional, na terça-feira é vídeo, na quinta-feira uma foto pessoal, algo que eu estou fazendo, para as pessoas saberem o que está acontecendo. Você montou uma grade semanal, então. Sim. Você montou uma grade e você segue ela, que nem eu tenho a minha, né? O Angel que está aqui e a Tabitha que trabalham comigo, estão aqui já no webinar, eles sabem disso. Eu tenho uma grade, que é uma grade de post nas redes sociais, nas redes que eu trabalho. Você também tem uma grade. E aí você segue a grade toda semana. Toda semana. E na sexta-feira, ou é um artigo, ou é uma pergunta. Então, e horário. De horário. Hoje eu sei qual é o horário que os meus seguidores estão mais ativos. Certo. Então, isso você vê no Facebook, né? Sim, e eu acompanho. Então, é importante ter indicadores também da fanpage, né, desse relacionamento. Então, eu tenho metas de curtidas, de comentários. Quando não bato a meta... Você faz isso tudo sozinha? Você faz sozinha? Você tem alguém que te ajuda? Então, eu já tive algumas pessoas que me ajudaram, algumas pessoas que me ajudaram por um período, mas aí foram contratadas por grandes empresas. Mas agora eu estou selecionando uma estagiária para começar a trabalhar comigo. Mas eu já tive a Fernanda que me ajudou, a Raquel que me ajudou por um período. Mas hoje a Tati está fazendo tudo sozinha. É legal, não. E eu fiz muito isso sozinho, tá? Eu faço tudo sozinha. Então, assim. Maurício, eu acordo de cara, mas eu fiz muita coisa sozinho, faço ainda, tá? Eu faço. Algumas coisas eu delego, como, por exemplo, a edição do e-book. Então, tem uma pessoa, a Michele, então ela faz para mim as capas, que é algo que eu não tenho domínio, eu não sei mexer com algumas ferramentas que é importante. Então, aí eu delego. E como que você aprendeu a mexer com o Facebook? Eu fiz uma mentoria de marketing digital, isso. Ah, tá. Durante quanto tempo você fez? Por um ano. Por um ano. E isso te ajudou pra caramba? Muito, muito. Me ajudou, assim, principalmente a lidar, a aprender a mexer com tudo isso. Então, eu acho muito importante. Você acha que ter feito essa mentoria foi o pulo do gato para você ter melhorado os seus clientes? Eu acredito. Foi um conjunto de situações, né? Foi a mentoria, mas, obviamente, a tua determinação, o teu conteúdo, o que foi já? Eu acho que é um conjunto, né? A forma como eu me apresentar da forma certa na rede social, na mídia social. Eu estava desenhando um infoproduto, paralisei um pouquinho, mas vou voltar. Então, tudo isso é importante. Mas eu acredito que, de tudo isso, o mais importante de tudo é ter ferramentas, metodologia e resultado. Né? Porque não adianta você ter seguidores e está tudo bonito, lindo lá no Facebook, mas os seus clientes não estão tendo resultados. Então, eu invisto muito, estudo muito, né, diariamente. Então, eu penso que você se dedicar para entregar resultado para o seu cliente vem antes, na minha opinião. E para isso você precisa de ferramentas e de metodologia. Sim, legal, ótimo. Como é que está a tua vida hoje em termos de cliente? Conta para a tua. Como é que você está de cliente? Como está teu dia? Então, hoje eu tenho 12 clientes. Hoje eu estou com a agenda cheia, graças a Deus. Eu coloquei uma meta de 12 clientes. É um número que hoje eu consigo atender com qualidade e entrega. E eu estou com uma fila de espera hoje de 5 pessoas. Eu também tenho um grupo de mentoria que eu atendo aos sábados. Acabei de encerrar minha turma de alunos na faculdade, 70 alunos. E tem alguns projetos dentro de empresas. Entendi. Essa turma que você atende, hoje em dia, você tem um lugar para atender? Você tem um escritório? Ou você aluga um escritório? Ou você vai na empresa? Muita gente que está aqui quer saber, poxa, como é que eu faço para atender 2 pessoas? Onde é?
Como é que funciona? Hoje eu faço assim, eu montei um planejamento, né? Plano de planejamento. Chegou um momento que eu senti essa necessidade. Então, de segunda-feira eu atendo o pessoal. Tento seguir ao máximo isso. Tá. Segunda-feira eu atendo por Skype aqui no meu home office. Hoje eu estou no meu home office. Você montou o seu home office, você tem um home office, eu também estou aqui no meu home office, então ótimo, sim, isso é possível. E tem que ter muita disciplina, né? Que é o nosso ambiente de trabalho. Então, eu me arrumo todo dia para vir trabalhar no meu home office. É verdade. Então, de terça e quarta eu atendo presencial, então eu alugo uma sala aqui no Resende Shopping. Então, eu atendo presencialmente numa sala que eu aluguei um espaço, né? Um amigo meu que já tem um espaço, tinha uma sala, eu alugo a sala dele. E aí eu atendo. Olha que legal, gente. Ela está contando o dia a dia dela para vocês. Porque muita gente, Tati, entra assim e não tem noção do que é o dia a dia, né? As pessoas só entendem o seguinte: querem ser coach, querem ganhar X, querem ter a agenda lotada, mas a gente tem que entender a jornada, né? A jornada, o que é a jornada? É o nosso dia a dia, o que a gente faz no dia a dia. Tem muita gente também que fala assim: ele precisa ter uma sala. Eu não vou ser coach porque precisa ter uma sala. Eu canso de falar para as pessoas que eu fali um escritório. A primeira coisa que eu fiz na minha vida, e acho que talvez eu tenha sido o primeiro no Brasil, né, a ser um coach de carreira, mas eu também fui o primeiro a falir um escritório de coach, entendeu? Então, eu vi que não tem necessidade de você ter... E você está me falando isso agora, isso eu fiz há muitos anos lá, né? E você está me falando isso agora, que, poxa, hoje você aluga, né? Às vezes, quando eu preciso, hoje eu estou morando aqui no Rio de Janeiro, né? Meu escritório fica em São Paulo, mas eu estou morando aqui no Rio de Janeiro. Às vezes, quando eu preciso, eu alugo um escritório aqui no Rio por hora também, né? Isso é possível. Sim. Né? E no começo, não. No começo, eu atendi aqui no meu home office, porque no começo eram pessoas indicadas, que eu conhecia, ou pessoas que já tinham trabalhado comigo, e eu não tinha vergonha de falar. Olha, você pode arrumar um cantinho aí na sua casa, arrumar assim, bonitinho, que nem tá o seu aí, que tá todo arrumadinho, que eu tô vendo, e atender a pessoa, não tem problema nenhum, porque as pessoas me dão, isso eu tenho que atender. Cara, assim, tua casa assim, pode arrumar um canto e deixar ele bonitinho, para que quando a pessoa chegar, ela se sentir bem e você atender. Eu conheço vários coaches, inclusive eu tenho um coach, eu não vou falar o nome dele, é um grande coach hoje no Brasil, um cara que sabe, ele faz isso, ele atende na casa dele. Ele fez dentro da casa dele um espaço muito legal, entendeu? Aliás, eu conheço dois grandes fãs, que um comprou um apartamento, e esse apartamento é duplex, então ele atende na parte de baixo, faz tudo que está na parte de baixo, ele mora na parte de cima. Esse é um cara que também não posso falar um nome, porque não tenho permissão. E um outro ele faz também na casa dele. Então a gente pode arrumar um cantinho dentro da nossa casa para fazer, né? Não precisa se preocupar em investir dinheiro ainda em escritório, né? Não investi. Tanto que assim, eu comecei a alugar esse espaço depois que eu comecei a ter esse retorno que eu te falei há 6 meses. Então, até 6 meses atrás, eu atendia por Skype e as pessoas que são de Resende, que não aceitavam ser por Skype, mas que era as pessoas, né, a maioria delas indicação, já conhece de alguma empresa, então eu recebia, e eu tenho uma porta paralela aqui no meu escritório, então a pessoa nem entra na minha casa, no portão já é acesso ao corredor, que legal. Então eu recebi aqui, não era por isso que eu ia deixar de atender. Lógico, quem quer arruma um jeito. Quando eu falei o meu escritório, eu atendi em cafeterias, e eu amo fazer. Aqui na frente de onde eu moro, aqui tem uma saraiva, eu falo que ali é meu escritório, porque eu vou lá constantemente, quando eu tenho que atender uma pessoa, eu atendo lá, e é uma delícia, a pessoa adora ser atendida lá, tem um café lá dentro, e ainda tem uma vantagem, né, porque eu chego lá, a moça fala assim, Maurício, aquele bolo que você gosta tem hoje. Então, ainda eu sou bem atendido, tem o bolinho que eu gosto. Então, não tem necessidade, né, acho que isso é uma coisa muito legal que você está falando. Me fala sobre Maurício, eu lembrei de um ponto que eu acho que é legal. muito importante, que eu acho que, não sei se a gente vai falar disso, mas que principalmente no começo, a gente precisa ter muita disponibilidade. Isso tem até hoje, não só no começo. Eu acho que é disponibilidade. Porque, por exemplo, a maioria dos meus clientes eu atendo à noite. Então, se eu falasse assim, não, eu sou uma coach que só atendo de manhã, eu não tinha cliente. Não teria. Atendo durante o dia, à noite não dá para atender. Não, então assim, a gente precisa ter bastante flexibilidade e disponibilidade. Precisa tá querendo mesmo, né? É verdade, eu já atendi em vários horários e não tem jeito, quando você quer muito, você tem que atender em vários lugares e vários horários, né? Sim. A gente trabalha por hora, então é bom quem está entrando, quem está nessa, saber que a gente trabalha por hora.
Né? Então, antes de comprar qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa entender o que está comprando. Então, se você está entrando num curso de coach, quer ser coach, você tem que entender que a gente trabalha por hora. Né? E as horas nem sempre são no horário que a gente quer, no horário que o nosso coaching pode. Quando vai atender muito jovem, então vai trazer à tarde ou de manhã, tudo bem, o horário normal. Mas quando eu atendia adultos, geralmente o cara vinha depois do trabalho. Né? Ou no antes do trabalho. No meu caso, que eu atendo pessoas né, para desenvolvimento de carreira, para aumento de performance, né, aumento da felicidade profissional, a maioria dos meus clientes estão empregados. Entendi. Então, assim, entender o seu nicho, né? E a empresa que acaba contratando você, Tati, ou eles te procuram por fora da empresa? Olha, os clientes individuais, eles me procuram por fora, mas eu tenho algumas empresas que me contratam também. Ah, legal. Então, você tem essas duas possibilidades. Trabalhar a tua prospecção, a tua venda para empresas e também atender por fora. Legal. O pessoal entender para quem eles podem estar vendendo. Agora, tudo é muito interligado, né? Quer dizer, se as pessoas entram no teu Facebook, elas vão ver conteúdo que diz respeito a elas, né? Então, se é um executivo, são conteúdos que trabalham a dor desse executivo. Sim. Eu estou comentando isso porque muita gente fala assim para mim, Maurício, eu não estou conseguindo vender. Eu falo, mas para quem você quer vender? Ah, eu quero vender um monte de carreira para o pessoal que está entrando para o mercado de trabalho. Tudo bem. Deixa eu dar uma olhadinha na sua rede social. Deixa eu ver como você está trabalhando os seus conteúdos, né, para as pessoas poderem te comprar. Chega lá, tem tudo menos conteúdo falando com essas dores da pessoa que está entrando para o mercado de trabalho. Né? Tem frases de efeito, tem algumas coisas, tem foto pessoal, quer dizer, não conecta. Né? Não vende. Não vende. Então, isso é uma coisa muito importante. Atendimento online, está tendo essa tendência, Tati? Você está atendendo online? Porque existe essa possibilidade, né? Eu vejo que muitos coaches estão atendendo online. Né? Sim, eu tenho clientes online de outros estados, já atendo pessoas de outros países também. E eu atendo pelo Skype. Eu uso o Skype gratuito, funciona super bem, dá ótimos resultados. Inclusive, posso contar uma historinha? Pode, deve. Eu tinha uma cliente que, quando eu ia para o interior de São Paulo, eu precisei ir para o interior de São Paulo ficar um tempo maior lá. Eu fui para ela no site atender por... Ai, não, por Skype não. Por Skype não, eu gosto de presencial. Eu falei, mas eu preciso. E era um período que minha mãe estava doente. Aí ela falou assim, tá bom, é um bom motivo. E aí eu comecei a atender ela por Skype. Quando eu voltei para Resende, eu falei, não quero mais presencial, não. Eu quero continuar no conforto do meu lar, lá na minha cama, não quero continuar no Skype. É verdade, então, assim, é uma crença que a gente tem que quebrar aos poucos, né? É uma crença. É uma crença. E que o resultado acontece. É muito bom as pessoas saberem disso, porque que é legal disso. Primeiro que você expande muito o teu negócio. Por exemplo, você não atende só pessoas da tua região. Não. É uma forma de você expandir seus atendimentos. Pessoa que te encontra no Facebook, ela é de diferentes lugares. Como tu falou, tem gente que está fora do país. Assim como nos meus cursos do Instituto, tem gente... Tem um aluno de Angola, tem um aluno de Portugal, tem um aluno de tudo quanto é lugar. Né? Então, você abre, expande muito. Então, com a tecnologia, obviamente, você acaba conseguindo entregar aquilo que você tem que entregar, que é o processo de coaching. Então, a tecnologia, né, é um ponto sine qua non na vida de um coach. Né? Eu costumo falar que a gente precisa pegar 2 horas do dia, pelo menos, para trabalhar marketing e tecnologia. Né? A gente estudar sobre isso e aplicar isso, não é só estudar, a gente precisa aplicar isso, pelo menos 2 horas por dia. Para você, foi mais ou menos isso, Tati? Como é que você dividiu entre coaching e aprender tecnologia, que nem você aprendeu, né? Lidar com redes sociais, e também lidar com marketing, como é que foi? Eu separei a parte da manhã, então toda manhã eu estudo. Toda manhã eu estudo. Toda manhã, as manhãs, tem alguns clientes que eu não consigo encaixar, né, as exceções, à tarde e à noite, mas todas as manhãs eu tiro para fazer minhas coisas pessoais e 2 horas para estudar, todos os dias. E aí eu divido, né, 2, 3 dias na semana eu estudo ferramentas digitais, empreendedorismo digital, programo minha fanpage, penso em tudo, e 2 dias eu estudo metodologia, reviso meus conteúdos. Que legal! Então você divide suas manhãs entre estudos específicos de coaching e estudos sobre tecnologia e marketing. Sim.
E empreendedorismo, contabilidade, coisas que eu preciso aprender. Minha irmã ainda pega no meu pé, porque essa parte da contabilidade ainda é algo que eu preciso aprender bastante. Mas ela me ajuda. Legal. Falando com a Tabita, que está aqui online também, quem não conhece a Tabita, trabalha no atendimento, aqui na gerente de atendimento, para ela juntar todas as perguntas que a turma está fazendo e me mandar no final. Ok. E aí tem, obviamente, já tem gente aqui te bombardeando aqui de perguntas e essa é a ideia, que a gente possa aí esclarecer a dúvida do pessoal. Porque esse encontro aqui está sendo diferente, né, Tati? As pessoas estão acostumadas com encontros que entra um grande expert, e esse expert vai falando das coisas, a pessoa não tem noção do que está acontecendo na realidade, não está na mesma fase com aquela pessoa. Então, eu posso chamar um cara hoje com um grande nome para vir aqui fazer um webinário comigo, mas ele já está numa fase lá na frente, e eu queria trazer alguém que está aí, está no jogo, está no dia a dia, está fazendo acontecer, está na luta, para as pessoas verem tudo que é possível, desde que a gente queira. Deixa eu perguntar para o pessoal aqui, vou fazer aqui. E aí, turma, vocês estão gostando do que vocês estão ouvindo? Estão gostando aqui das histórias da Tati? Vamos lançar um blog, as histórias da Tati. Aí vocês vão colocando aqui para a gente ter aqui uma baliza do nosso bate-papo aqui. Eu estou adorando, estou amando aqui nosso bate-papo. Eu também. A gente já está com 122 pessoas aí, está crescendo o número de pessoas aqui no nosso bate-papo. Legal, pessoal. Sim, show, muito bom. Legal, e vamos bombardeando de pergunta aí, que a Tabita está anotando tudo, e no final a gente vai responder a turma aí. Legal. Me diz uma coisa. Você fez planejamento estratégico quando você fez mudança. Hoje, você tem um planejamento estratégico para os próximos anos do teu negócio? Onde você quer chegar, né, com o teu trabalho? Eu tenho. Eu quero, daqui a 5 anos, estar vendo 100% do empreendedorismo digital. Eu quero poder realizar alguns sonhos, como morar fora, ter mobilidade, eu quero ter algumas parcerias e trabalhar com infoprodutos. Entendi. E você está pensando criar um infoproduto em cima do que você aprendeu como coach? É um infoproduto de coaching, né? Sim. Eu faço anotações, né? Eu tenho um dossiê dos resultados, eu vou anotando todos os meus insights, as melhores práticas, o que gerou resultado, as maiores dores. E eu quero um dia poder levar isso para um número maior de pessoas. Eu quero poder atender mais de 5 mil, 10 mil pessoas. Uau. E eu acredito que a gente tendo um totalmente infoproduto... passível de você fazer isso. E eu acredito que quando a gente tem um infoproduto, a gente consegue contribuir com mais pessoas, porque eu quero tornar o mundo profissional mais feliz. Justamente, quando a gente tem um infoproduto, é lógico que a gente acaba não abrindo mão de algumas coisas, né? A gente vai incrementando, por exemplo, eu hoje ainda atendo, alguns casos, eu atendo 1 a 1 mesmo, né? Mas a gente vai implementando coisas, né? Então, é o que eu falo, a gente sempre começa com o coach individual, daqui a alguns anos você já está fazendo em grupo, está fazendo dentro de empresas, daqui a pouco você já está pensando em colocar isso online para atender mais pessoas, e isso é o ritmo normal. Você pode até escolher e falar, não, eu quero atender 1 a 1 para o resto da vida, não tem problema. A única coisa que eu falo é o seguinte, aumenta teu preço para você aumentar teu ganho, né? Hoje eu tenho alguns projetos caminhando com algumas empresas e se realmente esses projetos forem concretizados, essas propostas foram fechadas, eu vou precisar reduzir o meu número para 8 pessoas. Entendi. O meu número de 1 a 1. Porque aí eu vou começar a atender empresas, grupo dentro de empresas. Fazer coaching grupo dentro das empresas. Dentro de empresas. Então, aí eu vou precisar diminuir os atendimentos individuais. Então, você vê que, quer dizer, você vai crescendo, vai escalando o teu negócio, né? Que começou atendimento 1 a 1, você vai escalando o teu negócio, e isso é uma coisa natural que eu acho que todo mundo tem que fazer, né? E muitas pessoas até me perguntam até com essa questão da questão online, né? Poxa, a gente só está engatinhando. No Brasil, a gente só está engatinhando. A gente começou outro dia com isso aqui, né? Nos Estados Unidos isso já rola há tempo e mesmo assim o mercado ainda é muito grande.
aqui a gente só está engatinhando, e tecnologia é uma coisa que não volta atrás, não tem jeito. Então, hoje eu vejo amigos, né, fazendo mentoria com 20, 30 pessoas, todo mundo se vendo aqui numa tela de computador e interagindo. Então, isso é você fazer um coaching group, e você pode vender isso. Né? Por que não? Você pode vender isso. Né? Uma vez por semana você vai se encontrar com um grupo de 20 pessoas, cada um vai pagar um X, e isso faz com que sua hora de coaching tenha um valor muito maior. Você pode fazer isso presencialmente, que é o caso que você está apontando das empresas. Né? Sim, e eu tenho um projeto que eu já venho amadurecendo há algum tempo, que é algumas turmas abertas de coaching grupo aqui em Resende. Pessoas que às vezes não têm condições de fazer o individual, mas querem fazer. Então, talvez alugar uma sala de hotel, um espaço e proporcionar isso também presencialmente. Isso é uma coisa que eu fazia muito lá no começo. Eu tive também, igual você teve, Roberto, tive um grande parceiro que hoje é um baita coach, palestrante, que é o Alexandre Prats, um grande amigo. Hoje ele é coach de várias estrelas, eu até brinco com ele que ele é o coach das estrelas. Então ele é coach de vários artistas, de vários esportistas que estão aí no topo, na telinha da TV. E a gente fazia muito isso em universidade. A gente fazia um programa chamado Passaporte para a Vida Profissional, que inclusive todo o curso de coach de carreira para universitários do Master Coach de Carreira é fundamentado nisso. Então a gente fazia esse evento presencial, era um coaching grupo de 2 dias que a gente fazia para universitários dentro da própria universidade. A própria universidade abria para que a gente fizesse isso, eles pagavam uma taxa menor, né? Sei lá, coisa de 100, 120 reais cada um, mas a gente tinha 100 pessoas numa sala e ficava 2 dias lá, ó, coachando a galera, né? Então era muito legal, porque também as pessoas precisam entender que fazer coaching não é só aquele modelo de a pessoa vir uma vez por semana. Você pode fazer coaching em períodos menores, né? Períodos de 4 horas, períodos de 6 horas, períodos de 8 horas. Né? Você pode transformar, mudar a cabeça das pessoas num período mais curto. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, você pode criar vários modelos, né? Você precisa ser só esse modelo 1 a 1. Para começar, pedagogicamente falando, eu acho que o modelo 1 a 1 é o melhor que existe, né? Estou ali com a pessoa, estou com as ferramentinhas, estou aqui aplicando, estou vendo os resultados. Mas depois você pode expandindo, isso não tem limite, né? Não tem limite. Não. E o processo de 1 a 1, quando você, né, você trabalha com amor, com dedicação, entrega, né, o que o coach veio buscar, ajuda ele a chegar naquele resultado, você começa com 1, 2, 3 clientes, e aí esses clientes que te indicam para 2, 3, 4 amigos. E é isso que foi acontecendo comigo, no 1 a 1. Comecei com uma, ela, sabe, vai virando indicações. Né? Hoje, por exemplo, só essa semana eu atendi 3 indicações de uma mesma ex-cliente, de uma ex-coach. Então, esse 1 a 1 ajuda muito a gente a receber mais com certeza, eu sempre falo que a melhor marketing que você pode fazer é um bom atendimento para que a pessoa te indique. Não existe venda melhor do que uma indicação. Ponto. Não existe. Você pode fazer melhor conteúdo no Facebook, melhor conteúdo nas redes sociais, melhor vídeo, lindo, maravilhoso, produzido. Mas quando o cara fala assim, vai que o cara é bom, aí é venda feita, né? E aí você tem uma metodologia que te ajuda, tem ferramentas que te suportam. E aí você ajuda o seu cliente a chegar lá, aí gera reciprocidade, ele vai querer te ajudar. Com certeza, então, ele fica grato, né? E tem coisa lindo. Mais legal, né? Você lindo. Você ajuda a pessoa, você é pago por isso, a pessoa sai feliz, te agradecendo e ainda te indica mais cliente. Gente, sim. Que profissão e acontece, isso é verdade, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro e acontece todos os dias. Olha, aconteceu comigo, antes de eu vir até para o Rio, um caso muito engraçado. Eu estava numa padaria, parado com meu irmão, tomando um cafezinho. Aí uma senhora bateu aqui no meu ombro, falou assim, Maurício, você não vai lembrar de mim, mas eu lembro muito de você. Eu falei, ela falou assim, você atendeu a minha neta há mais ou menos uns 7 anos atrás. Você está lembrado dela? Ela era atleta de natação. Eu falei, lembrei dela direitinho, até porque eu atendi ela numa cafeteria, não atendi ela em sala. A gente combinava toda segunda-feira, eu lembro disso, era toda segunda-feira à noite, 7 horas da noite. A avó dela levava ela lá. E ela falou assim, cara,
hoje ela está na profissão que ela ama, ela faz o que ela gosta, ela é feliz, então você, todos os dias à noite, a gente lembra de você na nossa casa, por causa da felicidade da minha neta e da minha filha. Então você ter isso depois de 7 anos, isso não tem valor, né, para nós isso. É muito gratificante. Espetacular, né? Espetacular, então. Não tem dinheiro que pague isso. Não tem. E uma pessoa dessa te indicando outras pessoas, falando dessa forma para outra pessoa, né? Recentemente, pode falar. Desculpa, por exemplo, eu cheguei na universidade através de uma cliente, uma coach minha, interessante na época, a Michelle, acho que ela está até por aí, me convidou para dar uma palestra bem eficiente e me conectou com o coordenador. E aí foi onde o coordenador me conheceu o meu trabalho e me convidou para dar aula. E aí ele fez um projeto, a gente construiu o projeto e foi onde eu comecei a dar aula na universidade. Você dá aula do que na universidade? Eu dou workshop de coach para universidades. Aí, é um coach ali aparecendo, tá vendo? Então, assim, foi inédito aqui na região, foi a primeira universidade a incluir essa matéria, e a gente desenhou esse projeto juntos, eu e o coordenador, e foi ideia dele, mas a gente desenhou o projeto e fizemos a primeira turma, e foi maravilhoso. Que curso que era? Era o curso de administração de empresas, 3º ano. E aí eu usei as chaves de um curso que chama Master Coach Carreira, o módulo 2. Tá prontinho ali. Tá prontinho. E aí eu segui as orientações lá e fui usando as chaves durante as aulas e o resultado final foi lindo. Acabou semana passada, a última aula. 70 anos. Então, a gente fazia formato de workshop. Aliás, essas ferramentas surgiram desse workshop que eu fazia com esse amigo meu sobre coach para universitários, né? Então, eu só peguei, transformei isso e joguei dentro do curso. Mas são ferramentas que eu utilizava há tempos atrás que hoje ainda funcionam e é muito legal. Fico muito feliz de saber isso. Porque eu faço um curso, Tati, isso é verdade, eu faço um curso para as pessoas usarem e utilizarem. Não tem que negócio, não usa, não utiliza, me pede permissão, não utiliza, faz, porque para mim o importante é fazer acontecer do outro lado, é a pessoa sair feliz do outro lado, né? A minha missão é fazer com que as pessoas sejam mais felizes na vida profissional dela, então a gente não pode ter egoísmo, né? A gente tem que doar, isso que eu falo para os coaches, você não tem que ter egoísmo, né? Você tem que se doar ao máximo para a pessoa que está ali na tua frente, para ela sair dali contente, feliz e sabendo fazer sozinho, não adianta ela voltar depois e falar assim, me ajuda de novo, né? Senão você vai virar uma muleta, então a gente tem que doar. Né? E a gente doando, a gente recebe, né? É gratidão do universo, a gente recebe. Então, isso é um ponto muito importante, né, para os coaches, né? Para eles poderem ter isso. Porque muita gente fala assim, mas eu vou colocar conteúdo lá, depois o cara não vai comprar, depois o cara não vai vir no meu processo, depois o cara não vai contratar. Tem isso. Tem que ter pensamento de abundância, né, Maurício? Eu acho que generosidade, abundância, paixão, amor... São coisas que têm que fazer parte do nosso dia a dia. Eu falo que primeiro vem o amor, a paixão, a dedicação, e aí depois vem o dinheiro, o resultado, são consequências. Tati, antes de a gente começar a fechar para ir para as perguntas, tem algumas perguntas aqui legais. Que dica que você daria aí para quem está começando? Assim, vamos voltar, vamos rebobinar sua vida aí, uns 2 anos atrás. Que dica você daria para aquela Tati de 2 anos atrás, que estava ali começando, naquele período de transição e tudo mais? Primeiro, tenha realmente um planejamento, uma reserva financeira que vai te ajudar a segurar as pontas, né, até o negócio começar. Encare realmente como um novo trabalho, como um empreendedorismo. Você tem uma empresa agora com CNPJ, conta em banco. Você abriu o CNPJ. Maravilhoso. Tem uma conta jurídica. Então, assim, eu levo muito a sério a minha empresa, muito a sério. Então, assim, leve muito a sério. Aprenda coisas que você tem que aprender, né? E que tudo na vida é um ciclo, né, Maurício? Então, lá no começo, nos primeiros meses, no primeiro ano, é o momento de você plantar, os primeiros meses. Depois, vem o momento de você cuidar, e esse é o momento mais difícil. É o momento em que acontece muitas coisas, às vezes vem a vontade de desistir, tá difícil, não chega cliente,
parece estar patinando, não está saindo do lugar, a impressão é essa, mas não, você está ali. Tem que cuidar da plantação, tem que ter consistência, disciplina e lembrar sempre do seu porquê, do seu para quê. E aí, depois de um tempo, vem o período da colheita. Então, ter paciência, muita paciência, ser íntegro, ser persistente, ser disciplinado e não desistir nunca, porque vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale a Agora, pena. eu vou só repetir os 3 pontos. Anotem aí, gente, vocês que estão começando. Primeira coisa, tem um plano financeiro, né? Eu tenho uma reserva guardada, eu tenho um plano financeiro, eu vou mudar daqui em um ano, eu vou me planejar, eu vou fazer um curso agora, mas eu também vou guardar um pouco para poder fazer a minha própria transição, para montar a minha própria empresa, né? Segundo ponto é ter empresa mesmo, né? A gente tem que abrir uma empresa para a gente se sentir gente no mundo do trabalho, essa é a verdade, né? A partir do momento que abri a minha empresa, abri meu CNPJ, eu comecei a ver um outro nível de responsabilidade que eu não tinha, enquanto eu não tinha o CNPJ. E até porque, gente, se vocês forem contratados para uma empresa, elas vão querer uma nota fiscal com CNPJ. E se você não tiver, acabou, você fechou uma porta enorme. Então, você tem que se enxergar como uma empresa, isso eu canso de falar. Inclusive, você tem que cuidar do marketing da sua empresa, você precisa cuidar das redes sociais da sua empresa, que nem a Tati faz todos os dias. Então, você precisa ter um bloco de horário para fazer isso. E o terceiro ponto é o ciclo, que é muito importante, né? Plantar, cuidar e colher, que isso às vezes pode durar 2 anos, mas pode durar 3, pode durar 4. No meu caso, durou 10 anos. Né? Eu não tinha as redes sociais, não tinha um monte de coisa quando eu comecei. Né? Eu fazia anúncio em jornal e panfleto. Né? Desculpa. E durante todo esse processo, é que é algo que é tão embutido, né? Pelo menos em mim, eu acho que em você também, na maioria das pessoas que estão aí, não parar de estudar nunca. Não parar de estudar. Isso já é não parar de estudar nunca. Não estagnar, tá participando de congressos, tá participando de eventos, fazendo networking. Isso é bom porque quem começa, né, no coach, faz uma transição que você faz. Eu tenho até um vídeo falando isso no meu canal do YouTube, que fala sobre a solidão, né? A solidão de um coach. Né, no começo, eu sentia muito isso no começo. Eu trabalhava em uma empresa muito grande e daqui a pouco eu estava ali sozinho numa sala, eu que tinha que tomar as decisões estratégicas, eu que tinha que pensar em vendas, eu que tinha que pensar em marketing, tinha que pensar em atender, tinha que estudar, sabe, tem que querer mesmo. E assim, se fosse fácil, todo mundo faria, não é verdade? Então, a gente tem que ter isso, o que ela está falando, que a gente tem que ter isso muito em mente mesmo, isso é muito importante, né, Tati? Posso dar mais uma dica? Nossa, quantas você quiser. Para quem está começando. Cuide de você. Tá. Porque o seu coach, ele precisa do coach com energia. O primeiro que se atende lá às 8 da manhã e aquele que se atende às 9 da noite precisa de você com o mesmo nível de energia. Então, você precisa se alimentar bem, você precisa de atividade física, você precisa ter espiritualidade, né? Eu aprendi a fazer meditação nesse ano. Então, assim... O que você está falando é maravilhoso e eu vou te falar um negócio que eu aprendi. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de fazer um treinamento lá na Disney. E eu fui conhecer os bastidores da Disney. E tem uma coisa que eles fazem lá que é extremamente, assim, linkada à nossa vida profissional. Então, você imagina o seguinte, de qualquer ponto que você está dentro da Disney, você não vê o que está acontecendo atrás, nos bastidores. Tá ok? Você não está. De qualquer ponto que você está na Disney, isso é arquitetonicamente organizado para você não ver o que está acontecendo. Mas o que acontece de fato nos bastidores? Então, por exemplo, quando você vê aquelas paradas na Disney, entre todos os personagens, tudo aquilo, todo mundo animado, o que acontece? Lá atrás, antes de eles entrarem nessa área, que é uma área de visualização, é o que eles chamam de bastidores. Quando você passa dessa área e tem uma risca no chão pintada de amarelo, você está eles falam que você está no palco. E para nós tem que ser a mesma coisa, não é uma questão de fingir. Mas é que é uma pessoa, a partir do momento que você ligou aqui, que nem hoje, eu estou gripado o dia inteiro. A partir do momento que eu liguei aqui, eu tenho que dar o máximo de mim para as pessoas que estão aqui online. Eu pisei na linha amarela, na linha onde eu estou entrando no palco. E nesse palco eu tenho que dar o máximo de mim. E dane-se gripe. Ela que aguarde 2 horas
para me abater de novo, porque essas 2 horas vão ser de ferrar, entendeu? Para não falar outra palavra. E a gente tem que fazer isso na nossa vida profissional, a gente tem que ter uma divisa entre bastidores e palco. A partir do momento que você fala uma coisa muito importante mesmo, a partir do momento que eu ligo ali 8 horas da manhã e vou atender uma pessoa, eu saio do meu bastidor para o palco, e naquele palco eu tenho que entregar tudo de bom. Sim. E se eu tiver o dia inteiro, se eu tiver que entrar naquele palco, eu tenho que entrar da maneira possível. O aprendizado que eu tive assim, foi um negócio por uma magia que é, né? Aquele encantamento, e as pessoas voltam 4, 5 vezes, né? E pagam caro para isso, né? E dá energia, né? Ter energia no atendimento. Sim, muito legal. Tem que cuidar de si, Tem que cuidar. Tati, e para quem já está nesse caminho forte, crescer mais? Dica para você mesmo agora. Que dica? Eu ia falar isso, é uma dica para mim, né? Então, o que eu dica para você. Minhas metas, então, vamos lá, compartilhando. Parceiros, né? Parcerias. Escalar, né, o individual para o coaching grupo. Eu acredito que é um grande passo. E infoprodutos. Infoprodutos, eu acredito que é uma forma de impactar mais pessoas. É uma forma de você poder ajudar um número maior, porque é humanamente impossível a gente conseguir atender todo mundo no ano. Então, se a minha meta é contribuir, ajudar, então como que eu posso fazer isso de uma forma mais forte e fazer isso crescer? Eu vejo a oportunidade no infoproduto, atendendo em grupo, e parcerias que podem surgir, projetos lindos, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Muito legal, isso é muito importante, né? É lógico que, como eu sempre falo, tem gente que realmente quer ficar no coaching individual, por exemplo, conheço coaches internacionais que são grandes coaches, cobram fortunas, e trabalham sempre no atendimento individual, atende grandes empresários e cobra uma fortuna. Isso são opções que a gente tem. Ou senão você tem opções mais de massa, de mais volume. E aí você precisa da tecnologia para isso. Não tem jeito. Né? E tem coisas que você é apaixonado e você não larga. Por exemplo, eu adoro estar com as pessoas presencialmente. Então, eu acredito que deixar de fazer meus treinamentos presenciais é algo que eu nunca consegui abrir mão, entendeu? Então, se o mundo da pessoa é presencial não é o digital, então... Se você conseguir ter tudo, legal, né? Você faz um atendimento individual para algumas pessoas, você tem ali coaches em grupo, presencial e online, então você consegue, né, dar um grande passo, mas tudo isso, gente, que a gente está falando agora é um planejamento que a Tati tem daqui para frente, né? Ela falou o que ela fez até chegar aqui, e agora ela falou que ela vai fazer aqui para frente, então... e dentro desse planejamento está escrito equipe. Não tem jeito. Sozinha você não vai conseguir abraçar o mundo, né? A gente precisa realmente ter mais pessoas com a gente. Legal, Tati. Agora, chegaram aqui, vamos pegar... A Tabita já me mandou algumas perguntas, então vamos lá para as perguntas. Então, o Luiz Gustavo pergunta o seguinte: como posso utilizar o coach na minha formação acadêmica? Eu acho que ele está querendo dizer assim, como é que eu posso usar a habilidade de coach na formação acadêmica? Deve ser por aí. Você que lida com universitário, você ensina os universitários o coaching, como é que ele usa isso na vida acadêmica dele? Assim, a experiência que eu tenho com universitários eu sendo a coach dele, ajudar ele a encontrar o caminho dele, o objetivo dele, a ir para o próximo nível, né? Às vezes ele está lá na faculdade, o que eu vou fazer agora quando terminar? Então, ajudar ele a montar esse plano dele, para quando ele for sair da faculdade. A forma que eu atuo é essa. Eu ainda não conheço faculdade que tem matéria que ensina a ser coach, a não ser pós e MBA. Eu ainda não conheço faculdades, não tenho conhecimento de faculdades que tem a matéria de ensinar a ser coach. E se você receber o coach para você, para sua carreira e sua vida. Legal, show de bola.
O Arli Alves pergunta o seguinte: estou buscando conhecer sobre a área de coach. Bom, isso aqui não é uma pergunta, é uma colocação, né, Arli? Legal, então você está no lugar certo, você veio hoje aqui no lugar certo. Vamos ver mais aqui. Tá, então ela coloca assim. Tatiane, você comentou sobre o seu currículo. A área de RH te dá um respaldo bacana para falar de desenvolvimento de pessoas. Sim. A pergunta seria: para quem saiu do mercado, que não é RH e pretende trabalhar como coach de carreira, quais cursos você indicaria para complementar o currículo? Poxa, aí ela já tenho respondeu. Muito bom para indicar. Que é o Master Coach de Carreira do Instituto Maurício Sampaio. Não é pré-requisito para você ser coach de carreira ter trabalhado em RH, né, Maurício? É verdade. Você tem muitos alunos aí. Eu tenho alunos advogados, eu tenho alunos médicos, dentistas. Então, não é um pré-requisito. Ter trabalhado em RH hoje, às vezes, me ajuda, às vezes me atrapalha. Por isso que tem alguns clientes que eu trabalho como mentora, né, que a gente tem que saber separar isso aí, né? Às vezes pode, é que nem psicólogo que vira coach, né? Psicólogo que vira coach. Às vezes ajuda, mas às vezes atrapalha, né? O coach trabalha daqui para frente. O psicólogo, às vezes, é terapeuta, ele trabalha muito com o passado, né? Então... A minha dica para você é: faça uma formação de coach de carreira e entre em campo. E entre em campo, né? Não ficar... O grande lance é entrar em campo. Tatiane, sou estudante de Direito. Quais seriam os cursos que você indicaria para complementar o meu currículo? Eu acho que aí depende, né, Luiz Gustavo? Eu acho que aí depende, né, Luiz Gustavo? Aí é pergunta de coach, né? Para onde você quer ir no direito, né? Para qual área do direito que você quer ir? Para qual caminho? Não é isso, Tati? Qual caminho? Eu sou formada em Direito. Você falou, olha lá, pronto. Eu sou formada em Direito, mas aí no meu primeiro estágio eu já vi que não era isso, né? Então eu acho que assim, entrar em campo é muito importante também, né? E aí depois eu fiz gestão de RH, só que quando eu estava no estágio dentro de indústria, eu comecei a ter uma queda enorme para o desenvolvimento, recrutamento e seleção, e lá eu consegui e nunca mais saí. Então, assim, no meu caso, eu fiz gestão de pessoas, fiz gestão de RH, fiz outros cursos, né, que dão respaldo a isso. Agora, para onde você quer ir? Você quer realmente ser um advogado? Né? Você quer atuar em empresa? Então, você depende. Se formou em Direito, Tati? Me formei, graduei, me formei em Direito. Depois eu fiz uma formação em Gestão de RH, depois eu fiz uma pós em Gestão de Negócios. E depois toda a formação de coach. Então, tá vendo? Não tem necessidade de ser já direto formado em RH. O Vitor diz o seguinte: quando as empresas entram em contato, existem parcerias com empresas de RH? Que tipo de trabalho oferecer? O trabalho oferecer, sem dúvida alguma, é o processo de coach, né? Agora, como é que você faz para prospectar isso nas empresas? Mais ou menos o Vitor quer saber isso. Como é que você... Então, Vitor, assim, aqui na região, por eu ter sido de RH nas últimas 2 empresas, eu já tinha uma lista de contatos. Então, o que eu faço é manter contato com essas empresas e eu busco estar sempre alimentando. Então, eu tenho as pessoas no meu LinkedIn, eu mantenho contato com as pessoas, eu procuro saber quem estão nos RHs hoje, eu atualizo meu portfólio, eu encaminho, eu procuro saber se tem reuniões, encontros de RH onde eu possa ir lá, eu ministro uma palestra, onde eu posso me apresentar a minha empresa. Então, manter um relacionamento ativo, manter um network. E hoje é muito mais fácil manter esse relacionamento, né? A gente está falando do LinkedIn, até 2 ou 3 semanas atrás eu fiz um webinário com a Thaís Targa, que é uma grande expert, e ela também, todos os clientes de coach dela vêm do LinkedIn, né? Os seus vêm do Facebook dela, vêm do LinkedIn, é uma grande expert, e ela já é considerada uma influencer pelo LinkedIn, né? Uma pessoa que tem um LinkedIn muito forte. Conheço a Thaís. Você conhece a Thaís? Maravilhosa, sim. Aquele anjo de pessoa. E, então, hoje está muito fácil você fazer esse relacionamento, né? Com empresas, com as pessoas que estão dentro de empresas. O que você precisa ter é entrega, precisa ter conteúdo bom, precisa ter coisa boa para falar. Porque não adianta só fazer um contato e não ter coisa boa para falar. Perdeu a chance, né?
E o que eu vejo é o seguinte, assim, as empresas hoje elas também têm grupos que elas se relacionam. Então, se você faz um bom trabalho numa empresa, essa empresa, esse RH, essa empresa também te indica para outros. Sim, sim, sem dúvida. Então, essa parte da Assim como, conexão, assim como a pessoa vai individualmente aí te indica, a empresa também indica. sim, indica. Né? Então é importante, viu, Vitor? A gente não entra em contato com as empresas, na verdade, a gente faz um trabalho de relacionamento com as pessoas que estão nessa empresa via LinkedIn. E via Facebook também tem pessoas de empresas lá. LinkedIn, Facebook, não com uma periodicidade muito, muito alta, mas às vezes eu encaminho algumas malas diretas. Né? Sempre tem alguma novidade no meu portfólio, eu atualizo. Tem uma lista hoje que eu tabulei, né? A gente vai tabulando. Tem uma lista hoje com 140 RHs aqui da região. Então, eu tenho contato de 140 RHs. Então, eu estou sempre mantendo o relacionamento. E mantendo o relacionamento significa você estar enviando conteúdo para essa turma, é isso? Sempre que tem... eu me coloco à disposição, existe um grupo aqui na região. Eu já me coloquei à disposição, já fui lá, dei uma palestra, eles me conhecem. Mas o que eu faço é mandar realmente as novidades, o que está acontecendo. O que tem de novidade na Coaching Performance, que é o nome da minha empresa. Olha, que legal. Então, eu sempre mando o portfólio atualizado, não com muita frequência, mas sempre quando tem uma novidade. Muito legal. E lá no LinkedIn estão todos, então lá eu divulgo, né? Hoje eu divulgo o que está acontecendo, né? Lá eu também escrevo artigos, e coloco vídeos de conteúdo. Muito importante isso, muito importante. É conteúdo que vende hoje, gente. Não tem mais aquele negócio de me compra, por favor, não. Você tem que ter conteúdo bom. Conteúdo bom significa passar novidade para as pessoas, porque as pessoas estão muito ocupadas, então você pode ser um grande fornecedor de novidades e ideias que surgem no mercado. Você pode realmente dar conteúdos que inspiram as pessoas, ela acorda, lê teu conteúdo e fala assim, me sentir inspirada hoje. Então tem várias formas de você hoje se relacionar com as pessoas, né? O Alexandre coloca assim, no Skype, as ferramentas que são mais dinâmicas, como Roda da Vida, competência, Roda da Competência, não é prejudicada assim do online, o próprio Roadmap. Como é que você aplica essas ferramentas online? Você sente que, Tati, que tem uma grande diferença? Perde muito assim o resultado? Não perde não. Eu coloco no PowerPoint e aí eu vou colorindo e eu vou fazendo aquela roda fica dinâmica, entendeu? Então eu uso eu realmente levo a ferramenta que está ali no PDF para o PowerPoint, compartilho minha tela e a mesma dinâmica que eu faria com a pessoa presencial eu faço online, só que ou eu dou um comando para ela, mando a imagem para ela, ou como eu tenho muita facilidade de usar o PowerPoint, eu mesmo vou traçando e, por exemplo, a roda da vida eu gosto de colorindo, vou pondo uma área de cada cor, a roda de competência eu já tenho ela no Excel, que eu vou colocando o número e aí ela já fica pronta. Então, põe um pouquinho de criatividade que sai. Criatividade que sai. Não prende, não. Legal, muito bom. Deixa eu ver aqui. A Renata põe, então quer dizer que ter agenda cheia morando em uma cidade pequena, o segredo é apenas redes sociais e investir no atendimento online? É só isso? São só esses dois? Não, né? A gente falou de mais coisas, né? Bastante coisas, né? É um conjunto da situação, né? Você ter isso, sem dúvida, esses dois pontos, né? Importante, mas você tem que ter um atendimento muito bom, porque senão a pessoa vai vir e não vai mais te indicar, né? Numa cidade pequena, para você se queimar é mais rápido do que numa cidade grande, né? Porque Sim. Você fica conhecida muito mais rapidamente do que uma cidade grande. Tem que ser muito íntegro, muito honesto. Muito honesto, isso faz parte. Né? Estudar faz parte, como faz para todo mundo. Né? Manter relacionamento e não perder oportunidades. Por exemplo, no caso da universidade, eu fui lá para dar uma palestra gratuita. Beneficente, surgiu um projeto lindo e grande para dar workshop para 70 alunos. Então, não perder a oportunidade. Eu poderia não ter ido lá conhecer o coordenador do curso. Então, eu acredito que a gente tem que abraçar, né, todas as oportunidades, estar disponível para as ideias,
e para os relacionamentos numa cidade menor. As pessoas precisam conhecer o seu trabalho. Se eu não tivesse ido lá e conversado com o coordenador do curso, ele não quer saber que existia. Entendi. Então, quer dizer, não é só redes sociais, a gente também precisa estar na vida, né? No dia a dia, né? Ao vivo, ali, carne e osso, né? Eu vou muito a eventos, assim, e vou gratuitamente a eventos de amigos, de alunos que fazem eventos presenciais. Eu vou, por quê? Porque é um momento de eu estar com as pessoas ali, trocar, dar um abraço, trocar ideia, ali surgem outras ideias, ali surgem novos convites, é importante a gente também aparecer. O mundo online é muito legal, sem dúvida alguma, ajuda bastante, mas é importante a gente aparecer em carne e osso, né? Isso também é importante, né? A Fernanda coloca, Maurício e Tatiane, como vocês enxergam as inclusões da matéria de coaching nas universidades? É o que a gente está falando, né? Está na maioria, está no MBA e nas especializações. Como é que você vê isso, Tati? Você que, inclusive, ministra uma matéria dessa, né? Eu acho que é uma grande oportunidade. É o primeiro contato, né, com o coach. E eu acredito que isso pode estimular muitas pessoas a descobrir aí uma nova profissão já na pós-graduação, né? Ou no MBA, se apaixonar pelo coach e vir se tornar um coach. Eu acho extraordinário, tanto para a pessoa, como indivíduo, se tornar um profissional melhor, né? Eu acho que você receber a formação de coach ajuda você como indivíduo e você pode levar isso para impactar outras pessoas no seu projeto de vida. Sem dúvida, né? Eu acho que a gente não tem que ter pessimismo. Mais coach no mercado, a gente tem muito pouco coach no mercado. Parece que tem muito, porque a gente está com a nossa mente seletiva às vezes, né? A gente está envolvido com o coach, está falando coach, está querendo fazer coach, começa a aparecer coach em tudo quanto é lugar. Eu lembro quando minha esposa estava grávida, a gente vinha carrinho de bebê grávida em tudo quanto é lugar, né? Porque nossa mente é seletiva daquilo que a gente está querendo, né? Isso não, Maurício está falando, isso é estudo científico. Então, tem poucos coaches. Se a gente pegar no Brasil hoje, tem cerca de 50 mil coaches formados, ou 60 mil, que seja, uma estimativa, atuantes, talvez aí 10 mil, para uma população ativa, né, que está em trabalho, que está em atividade de milhões e milhões de pessoas. Então, faltam coaches, né, até porque o coach você pode escolher várias áreas para trabalhar. Então, eu acho que realmente, se a gente tiver mais coaches, as coisas vão mudar. Então, eu acredito que é muito bom ter isso na universidade e é muito bom para a nossa profissão. Sim, né? Para que as pessoas conheçam mais. E assim, comparando o Brasil assim, com os Estados Unidos, por exemplo, o ciclo do coach no Brasil, né? A gente está começando. Né? A gente está começando. É uma ciência muito nova. Né? Então, que bom que tem muitos novos coaches aí no mercado. Legal. A Luciele coloca assim, minha graduação é em gestão de tecnologia da informação. Quero me especializar na área de gestão para trabalhar com pessoas. Qual seria a melhor indicação? Provavelmente fazer uma pós-graduação, acredito que é o melhor caminho. Né? Ela já tem uma graduação, fazer uma pós de gestão de pessoas. Eu acredito que é o melhor caminho. E o próprio curso de coach também vai te ajudar muito. É o que eu falo, o curso de coach sempre é você pagar um e levar dois. O que é pagar um e levar dois? Porque você paga um curso para você receber um certificado, uma proficiência, mas ao mesmo tempo você tem uma mudança em você. Então você trabalha você e depois você vai trabalhar para ajudar outras pessoas. Então você pagou um curso e levou dois. Né? O curso de coach é fantástico nesse sentido. Então acho que é legal, Luciano. Você pode fazer uma especialização, né, numa universidade e depois você pode também, paralelamente, fazer uma formação em coach que vai ser bom para você e depois para quem você vai aplicar. Né? Acho que isso é legal. Com certeza, porque hoje todo líder, ele precisa ser um líder coach, né? Sem dúvida. É importante usar o coach na liderança. Sem dúvida alguma. A Ana coloca assim, trabalhei 26 anos em mercados de capitais. Como fazer para utilizar esses conhecimentos para ajudar as pessoas como coach financeiro? Muito bom. Como ela trabalhou muito tempo no direito? No mercado de capitais. Né? 26 anos no mercado de capitais. Agora ela pergunta como fazer para utilizar esses conhecimentos para ajudar as pessoas sendo uma coach financeira. Sendo uma coach financeira, minha recomendação é
Você tem tudo para ser uma excelente coach financeira e ajudar muitas pessoas. Com 26 anos de história, né? Experiências, de aprendizados. Até mentora, com certeza. Até mentora. Eu falo que existe uma combinação que é explosiva. É você juntar a sua história de vida, os seus aprendizados, mais o coach. Isso é igual ao seu posicionamento. Quando você consegue fazer isso, é explosivo, né? Que nem no seu caso, você juntou sua história de RH, mais o coach, você virou uma coach de performance, uma coach de carreira. Quer dizer, isso foi, né, devastador. Então, o que acontece, geralmente, o que dá certo é isso, você juntar a sua história, as suas experiências com o processo do coach. Eu fiz isso com o coach vocacional, por exemplo. Né? O primeiro método do Brasil é meu, é coach vocacional. Eu tenho um ranqueamento no Google gratuito, tudo por causa disso. Eu juntei toda a minha história de diretor de ensino médio, que eu fui durante mais de 10 anos, né? E ali eu fazia orientação vocacional para os meus próprios alunos. Eu juntei isso com o processo de coach, criei o coach vocacional, e aí deu um negócio muito legal. Né? Fui estudar, obviamente, sobre isso, fui pesquisar, fui aplicar, fui criar, e aí aconteceu. Então, eu acho que essa é uma equação que funciona bem. A Dina põe, qual o tempo de duração de cada sessão que você aplica, Tati? Entre 1 hora e 1 hora e meia. 1 hora. Aproximadamente. Mas já tive clientes que precisou de mais e tá tudo bem. Depende da sessão, eu não vou parar, porque deu 1 hora, 1 hora e meia, a gente parar a sessão. Não, se tá ali naquele momento, né, e precisa estender um pouco mais, tá tudo bem. Mas em média de 1 hora e meia. Legal. O Ari Alves coloca assim, gostaria de fazer um curso de coaching para desenvolvimento de carreira. Aí, Ari, a gente estava sabendo se é para o desenvolvimento da sua carreira ou para você desenvolver a carreira das outras pessoas. Mas a gente pode falar dos dois para você, tá bom, Ari? Como a gente não sabe, então ele queria saber, primeiro, para desenvolver a carreira dele e depois se ele pode fazer isso para desenvolver a carreira de outras pessoas. Se ele pode usar o coaching para ele. Sim, ele pode usar o coaching, ele ter uma coach, ou, como você disse há pouco, ele fazer a formação de coach, né, aplicar nele e depois, com essa formação, começar a ajudar outras pessoas. Eu particularmente, a primeira formação, eu acredito que é interessante ter um peer coach, uma outra pessoa, né, talvez o auto-coaching não seria o ideal, mas é só uma opinião minha. Sim, sim. Mas é o que a gente estava falando mesmo. Se você fizer uma formação, você vai ganhar um coach de desenvolvimento de carreira para a sua carreira e você também vai ganhar uma proficiência se você quiser atuar como coach, você pode atuar. Então, acho que vale a pena você fazer uma formação. O Gilson coloca, como posso aplicar coach na gestão comercial? Gilson, você pode aplicar desde que você realmente tenha uma formação em coach, né, para você entender como aplicar as ferramentas de coach para entender o que é processo de coach. Né? O mais importante é isso, né, você entender o processo e entender como que lida com as ferramentas. Então, aqui, para você aplicar, você pode aplicar em qualquer área. Isso que é legal do coach, você pode aplicar em qualquer área. Mas o importante é que você faça uma formação, que você tenha credenciais para isso. Tá bom? Então, eu respondi aqui a do Gilson. O Ismael colocou uma coisa que é legal, que a gente já comentou aqui no webinário, tá, Tati? O coach precisa ter CNPJ? Se não tiver, como é que faz para declarar o imposto de renda de pessoa física? Então, vamos lá. A Tati vai responder se precisa ou não para ter CNPJ. Se você não tiver, essa questão da declaração de imposto de renda, você tem que ver com o teu contador, porque é ele que vai saber como é que está a tua vida fiscal, tá ok? Isso tem que ver com o seu contador. Você tem que ter um contador para ver isso para você ou ver na Receita, fazer um levantamento na Receita Federal. Aí a Tati vai responder, Tati, precisa ou não ter um CNPJ? É importante um coach ter um CNPJ? Sim, é muito importante, porque, como eu disse há pouco, antes de ser coach, você é empreendedor. Então, o seu cliente pode te pedir uma nota fiscal, uma empresa te chamar amanhã, você precisa emitir uma nota fiscal. E o CNPJ não é rápido. Então, por exemplo, um coach que está começando,
pode abrir um MEI que não tem quase custo, não tem custo nenhum, tem um posto, né? Eu acho que abre via internet, inclusive. Você vai entrar no site, abre via internet uma MEI, né? É muito fácil, muito rápido, porque senão, se uma empresa te liga hoje, daqui 15 dias, você mandou a proposta, ela te chama, o teu CNPJ não vai estar pronto. Pelo menos a minha prática demora mais de 40 dias, pelo que eu sei. Então, é importante ter, sim, o CNPJ, o nome de uma empresa, até você ter o nome de uma empresa para a imagem, né, da sua empresa. Você tem lá o nome da sua empresa. Eu acho que isso ajuda na imagem também. Né? Sem dúvida. Tati, tem pessoas aqui que querem entrar em contato com você. Aonde elas te acham? Você quer passar algum contato aqui para a Tati, para onde eu colocar aqui para a turma? O teu e-mail? Eu tenho um site, é tatianetosetti.com.br, mas pode me mandar um e-mail, que é tatianicoedigreja@coachingeperformance.com. Lá na minha fanpage também, no Facebook, Tatiane Tosetti, tem uma flechinha lá com um botãozinho que vai para o atendimento, @coachingperformance.com. Isso, legal. Aí o Angel vai colocar aí para vocês. Legal? Bom, gente, estamos chegando aqui no final, já estamos aqui quase 1h30 com a Tati aqui mostrando, abrindo toda a vida dela para vocês, de como que ela faz. Está aí uma pessoa que faz ao vivo e a cores, né, para vocês entenderem que... E tem a realidade existe, né, a realidade de transformação existe, porque eu sei que às vezes a gente cruza com grandes nomes aí no mundo do digital, e aí a gente tem noção que essas pessoas estão num outro nível que a gente nunca vai chegar lá, né? E tá aí, Tati tá aí, né, no dia a dia, né, articulando o dia a dia dela, construindo o dia a dia dela, com planejamentos que já se passaram, com planejamentos novos que ela está fazendo para novas fases, né? Falando tudo que ela fez para entrar em jogo, para não entrar em jogo, para evitar de fazer, para fazer. Então, é muito legal. E assim, antes de agradecer a Tati, eu quero só dar um recado, eu estou vendo que tem gente aqui perguntando. Angel, eu gostaria que você colocasse aí para mim o endereço da jornada Coach de Carreira. Não sei se as pessoas que estão aqui sabem, eu faço uma jornada chamada Jornada Coach de Carreira, onde eu explico através de vídeo tudo o que é ser um coach de carreira, onde você pode atuar, quais os recortes de oportunidades que você tem, quais nichos você pode atuar, o que é um método de trabalho, como você trabalha com método, enfim, eu tiro todas as dúvidas. Terminando a jornada, a partir do dia 3 agora de julho, eu abro as inscrições para a 6ª turma do programa Master Coach de Carreira. Então, antes de você pensar em ser Master Coach de Carreira, eu convido você assim e vou sugerir para que você passe pela jornada para você entender isso, para que você faça uma compra mais consciente, né? Porque não adianta entrar num programa desse porte e depois falar assim, não quero mais, melhor do que eu queria, né? Então, melhor não perder esse tempo, né? Investe tempo em conhecer. A Tabita vai deixar o telefone aqui também do Instituto, quem quiser ligar lá no Instituto, liga, pode pegar todas as informações, pode acompanhar. Então, eu vou pedir para o Angel deixar aí. Vocês estão hiper convidados a participar da 4ª jornada, e para quem quiser realmente se inscrever e fazer que nem a Tati, que fez a formação em Master Coach de Carreira, hoje é uma Master Coach de Carreira certificada. Então, a partir do dia 3/7 até o dia 7/7. Então, a gente abre as inscrições numa segunda-feira e fecha numa sexta-feira as inscrições. Então, pode aí estar participando, vai ter todas as informações. Tá legal? Tati, minha amiga, muito obrigado. Você não sabe o favor que você fez para muitas pessoas que estão aqui, né, de poder ajudar, porque eu lembro no começo o quanto eu procurava informações de pessoas que estavam já em campo para que eu pudesse pegar como modelo e pudesse usar como inspiração para que eu continuasse em frente, porque várias vezes realmente a gente pensa em desistir, porque não é fácil, né? O fácil é começar, mas o difícil é manter e depois crescer, né? O começar, tomar a decisão de começar, às vezes é muito fácil, mas depois você aguentar, por quê? Porque tem coisas, tem emocional envolvido, tem coisas que acontecem no meio do caminho, tem tropeços que acontecem na minha vida, na sua vida, na vida de todas as pessoas que estão aqui, né? Cada um tem aí os seus desafios pessoais, isso mistura às vezes com o profissional, então não é fácil você manter isso, você tem que estar gostando demais, você é uma pessoa que transpira, né?
e isso é muito claro, está no teu olhar, de que você gosta, de que você está muito afim, né? Desde que eu te conheci. A história como eu conheci a Tati, gente, foi assim. O meu irmão, na verdade, quem conheceu a Tati foi meu irmão, num evento. Ele falou assim, Maurício, tem uma colega minha que eu conheci, uma aluna que eu conheci aqui que é aluna do seu instituto, e ela tá doida para te conhecer. Eu falei, põe ela aí na linha que eu quero conversar com ela. E aí a gente conversou e ela me contou toda essa história. Eu fui muito grato de ouvir toda essa história. Eu adoro encontrar alunos e eu vejo as histórias, eu acho o máximo, porque nem sempre a gente sabe de todas as histórias, né? Então, quando a gente vê histórias como essa, a gente fica muito feliz. Então, eu pedi para Tati, falei, Tati, vamos fazer um webinário para a turma, porque eu sei que tem muita gente que passou pelo que você passou e está passando pelo que você está passando, e vai ser muito legal esse pessoal te escutar. Então, Tati, muito obrigado, tá, amiga? De coração mesmo, foi muito legal estar aqui com você hoje. Gratidão, Maurício, eu que agradeço, é uma honra estar aí, você sabe tanto que eu sou sua fã, o tanto que você contribuiu, eu já te falei isso, o quanto que você contribuiu e contribui com essa minha história, então eu devo muito a você. Gratidão pelo seu curso, gratidão por você ser uma pessoa tão maravilhosa e inspiracional. Foi uma honra, espero ter contribuído realmente. Todo mundo que quiser conversar comigo depois, quiser manter contato, estou à disposição. Gratidão mesmo. Obrigado. E deixa eu ver se o Angel colocou aqui teu contato. Quer que eu coloque? Você coloca? Você consegue colocar daí já? Então já coloca aí todos os teus contatos, porque eu sei que tem gente aqui que quer entrar em contato contigo. Até tem uma pessoa aqui que é aí de Resende. Vamos tomar um café. Vamos, que tem um projeto na área vocacional muito legal e quer conversar contigo. Acabei de colocar o e-mail aí. Acho que é a Tati, tá? É a Márcia, tá, Tati? Tá. É a Márcia. Ela é uma jovem senhora de 56 anos. Que legal, muito bom. Que legal. Show de bola, Márcia. A Tati vai entrar em contato contigo e está deixando aqui os contatos dela para você falar com ela. Gente, a gente vai finalizando por aqui. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje, nessa sala, nesse bate-papo, quinta-feira, até as 9h30. Eu sei que tem gente aí que está deixando família, está deixando jantar, está deixando a novela, que está muito boa. O pessoal está falando que a novela está muito boa. Mentira que eu assisto também. Então, muito obrigado. É sempre um prazer fazer esses webinários. A gente aprende muito, a gente ensina muito, e a gente fica conhecendo aqui as histórias, as dificuldades, os desafios. É engrandecedor, assim. Tá legal? Eu vou desligando, vou ficando por aqui. Beijão para todo mundo, e como eu gosto de falar, um forte abraço e sucesso sempre. Beijos!